aqui, eu, a Michele, a Aline, somos da Universidade de São Judas e viemos aqui hoje na Câmara dos Vereadores de São Bernardo do Campo conhecer a nossa convidada. Essa é a Ananice e ela vai contar um pouquinho pra gente da trajetória, a gente vai bater um papo hoje pro nosso podcast. Espero que vocês aproveitem. Obrigada, Ananice, pelo seu tempo, obrigada pela sua disponibilidade em nos atender. E eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho. O tema que a gente vai falar hoje é sobre essa questão da sua força. Mulher, negra, em cargo de liderança, seu empoderamento. Então, se você puder fazer uma introdução, um pouquinho da sua história e já falar como começou, eu vou ficar muito feliz. Obrigada, Michele. Primeiramente, agradecer a visita sua, da Aline, aqui no nosso gabinete. Dizer que o nosso gabinete é um gabinete de portas abertas, está sempre à disposição para receber a população, estudantes. Então, para a gente é uma honra deixar o nosso mandato, o nosso trabalho à disposição, né? Para quem não me conhece, sou Ananice, sou do norte de Minas, numa cidade chamada Espinosa, na divisa com a Bahia. O pessoal vai estranhar um pouco, perceber um pouco o sotaque, né? Meu sotaque é mais nordestino do que mineiro mesmo. Sou filha de lavradores, eu nasci lá na roça. Eu trabalhei na colheita, no plantio de algodão quando criança, não fui para a escola. Naquela época não tinha as políticas públicas que tem hoje, que garante, né, que os filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras tenham o mínimo, né, possa ir para a escola. Então eu tinha que trabalhar para comer. Então, na minha infância eu trabalhei na roça, na colheita e no plantio de algodão. Tive violação dos direitos básicos como a educação. Eu vim frequentar a sala de aula para valer aqui em São Bernardo do Campo com 15 anos de idade. Eu fiz supletivo, entrei com 15 anos para fazer a primeira série do ensino fundamental. Com 18 tinha concluído o ensino fundamental. Aí já completando 19, eu entrei numa metalúrgica aqui na cidade, que é a Panex. Comecei a trabalhar na Panex com 19 anos de idade e a partir daí eu dei continuidade nos estudos, mas também acabei fazendo meio que à distância também, por eliminação de matéria, o ensino médio. Fiz o primeiro ano normal, mas depois tive que fazer por eliminação de matéria, no SES, no Senai, e aí fazia as provas e ia concluindo. E foi na Panex, nessa empresa metalúrgica, que eu iniciei a minha militância política, sindical. Então lá eu compus o comitê sindical de empresa. A partir daí eu comecei a compor a comissão de mulheres metalúrgicas, defender os direitos das mulheres, tanto no mercado de trabalho quanto na nossa sociedade. Fui coordenadora da comissão de igualdade racial também do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. E a partir do momento que eu iniciei também essa minha militância política, eu senti que eu precisava me preparar mais para poder representar a classe trabalhadora. Sim. Então eu prestei vestibular e fiz História na Fundação Santo André, então eu tenho licenciatura plena e bacharelado em História e tenho especialização em Economia do Trabalho e Sindicalismo pela Unicamp, lá pelo CESIT. Muito bom, nossa, que história. E na hora que você quiser interromper também, fica à vontade. Então eu já vou te perguntar, porque a trajetória ela é linda, mas imagino eu que não tenha sido só flores, né? Então conta pra gente um pouquinho como que foi se ver, né, dentro de uma universidade, como líder sindical, sendo mulher, sendo negra, à frente dessa bandeira que é tão importante. Eu queria que você contasse, principalmente, quais foram as suas dificuldades, se você enxergou tudo isso, porque a gente sabe que existe um racismo estrutural. Então, o nosso ponto é entender o que você percebeu dentro disso, Ananice. Bom, acho que o acesso é muito difícil, né? Principalmente pra gente que vem, eu sou filha de lavradores, eu perdi minha mãe, eu tinha 5 anos de idade, ela faleceu, depois meu pai faleceu também, fui criada por tio, familiares, né, amigos, então a falta de acesso pra gente já se torna mais difícil a trajetória. Então você ter que trabalhar mais de 8 horas por dia, e estudar ao mesmo tempo. E nós mulheres, né, para fazer ser ouvida,
é mais difícil, porque só o fato de ser mulher já tem um descrédito muito grande naquilo que a gente fala, naquilo que a gente apresenta. Ser mulher negra é ser discriminada duas vezes, né? Discriminada por ser mulher e discriminada por ser negra. Então, eu estudava de manhã, entrava às 7, acordava às 5 e pouco da manhã para entrar às 7, morando no Alvarenga, moro no Alvarenga até hoje, e estudar lá em Santo André, entrar às 7, e depois, às vezes, no intervalo entre a faculdade e o trabalho, tinha alguma atividade sindical, né? Representando os trabalhadores, tinha alguma atividade sindical, e saía da Panex mais de meia-noite. Ia dormir, né, 1h da manhã, mais de 1h da manhã. Então, eu dormia 3 horas e pouco, 4 horas por noite para poder conseguir me preparar. E não é fácil, né? Porque a gente tem que... Você tem que, digamos assim, estar preparada 10, 20, 30 vezes mais para poder ocupar um espaço ou fazer ser ouvida de que outra pessoa que talvez não tenha a preparação que você tem, né? Essa outra pessoa já nasceu com um privilégio, digamos assim. Né? Esse era o ponto que eu ia te perguntar, né? Então, assim, a sua trajetória foi dupla, tripla, muitas vezes, né? Você percebeu, então, colegas semelhantes a você, porém brancos. Sim. Não tinham essa mesma dificuldade. Não tinha a mesma dificuldade. Independente do espaço que está, o que o homem fala parece que tem um peso maior do que o que a mulher fala, né? A proposta de um homem ela é mais valorizada do que a proposta de uma mulher. É o que a gente chama de patriarcado, né? Como pode uma palavra tão antiga e ao mesmo tempo muito presente, né? Nossa, ela é totalmente contemporânea. Acho que todo mundo tem exemplo disso, né, no dia a dia. E aí me conta um pouquinho, então, como foi ficar à frente disso, né, como mulher? Você sentiu preconceito na pele? Olha, o preconceito no Brasil é muito velado, né? A gente já... Sérgio Buarque de Holanda já falava lá atrás, né? O pessoal aí da democracia racial, a gente tem muito isso. As pessoas no Brasil têm vergonha de falar que tem preconceito. A ministra Carmen Lúcia, ela tem uma fala muito recente, né? Que ela fala assim que no Brasil a gente escuta todo mundo falando que é a favor da igualdade, não, o discurso está na boca de todo mundo, não, eu sou a favor da igualdade, sou a favor da igualdade. Se todo mundo é a favor da igualdade, por que nós, mulheres, nós somos maioria da população, maioria do eleitorado e minoria em tudo? Então, não é para valer de fato que eu sou a favor desde que não queira chegar onde eu estou, não queira ocupar o mesmo espaço que eu estou ocupando. Então não há de verdade essa defesa de fato dessa igualdade de gênero e racial. Porque a população preta no Brasil hoje a gente é muito perseguida. Eu já cheguei a alguns espaços aqui, já como vereadora, e eu vou falar um pouco desse processo quando sair candidata. Às vezes você está sendo acompanhada por uma assessora que não é da mesma raça, que digamos, uma assessora branca, e você chega no espaço e a pessoa não sabe quem é a vereadora ainda, aí direciona o olhar. A pessoa branca. A pessoa branca, não pensa que é a pessoa negra que está ali, que é a parlamentar, né? Mas já senti isso não uma vez, mais de uma vez. Mas enfim, vendo o movimento sindical, retomando um pouco, em 2016 que fui convidada a ser candidata a vereadora pela primeira vez. É claro que não teria chegado até aqui se eu não tivesse por trás de uma categoria organizada, né? Eu não iniciei de uma categoria organizada, que é o Sindicato dos Metalúrgicos e Metalúrgicas do ABC. Então, a minha militância política, eu fui forjada dentro dessa categoria, né? Dentro do Sindicato dos Metalúrgicos e Metalúrgicas do ABC. Então, em 2016, veio o convite para sair candidata a vereadora. Já vinham as 3 legislaturas sem nenhuma mulher parlamentar aqui na cidade, 28 cadeiras, 28 homens, né? A sua maioria homens brancos, né? Sim. E nenhuma mulher. Então eu aceitei sair candidata a vereadora com muito custo também, né? Porque
a minha origem não permitia pensar nisso, né? Pensar que poderia ser uma candidata a vereadora, disputar uma cadeira aqui na Câmara. Quem dirá ganhar. Quem dirá ganhar, né? Então, em 2016, um movimento sindical, um movimento de mulheres, deputado estadual Barba, propuseram o desafio de ser candidata a vereadora, me convenceram da importância. Então, com esse desafio de vir representar as mulheres aqui na Câmara Municipal, saí candidata a vereadora pela primeira vez em 2016 e fui eleita. A única mulher eleita, é a primeira vereadora negra da história de São Bernardo do Campo. Então, e fui a única eleita, com 4.090 votos. Foi a segunda mais votada do meu partido. Reeleita em 2020, a vereadora mais votada da cidade, a mais votada do meu partido também, que é o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E agora em 2024, que eu concorri pela terceira vez, a mulher mais votada da cidade, a mais votada do meu partido e a vereadora mais votada da história de São Bernardo do Campo também. Agora com 6.205 votos. E a gente tem feito um trabalho muito sério aqui, tanto é que está aqui na parede do gabinete, o nosso lema é coragem de incluir. Então a gente trabalha com a pauta das mulheres, igualdade racial, igualdade de gênero, igualdade racial, LGBTQIA+, pessoa com deficiência, saúde, educação, combate à intolerância religiosa. Então, o nosso mandato ele tem um leque muito grande de representatividade aqui na casa. Que máximo, nossa, eu fico muito orgulhosa. Mas sofri muito violência política de gênero aqui também, principalmente no último mandato. Foi muito difícil concluir o último mandato, muita violência, muita perseguição política. E a violência, ela é também velada, né? Porque ninguém te bate. Ninguém te agride fisicamente, né? Exatamente. Mas verbal, né? Tem um peso muito grande, né? Eu percebo, Ananice, que a violência e o racismo, eles andam assim, sabe? Juntos. Tudo muito camuflado, nada muito, né, exposto, com exceção, obviamente, homens negros, a gente sabe também, né, que sofrem bastante discriminação, principalmente parte da questão de polícia, né, essa coisa toda que a gente já conhece, principalmente os que estão marginalizados, né, o pessoal de periferia e tudo mais. Então, uma coisa que a gente observou também é que a violência, ela sempre acompanha, né, então, seja ela, enfim, como você falou, verbal, né, pode acontecer, mas ela é ali, sabe, na brincadeirinha, sim, nas palavrinhas, né, naquele olhar que, aquela mulher, né, com aquela flor no cabelo, não é? Eu acho que isso acontece muito. Eu tenho certeza que você vivenciou isso aqui, né? A globeleza, né? Seu cabelo é bonito, tentando, às vezes, tirar o foco do embate político, né? Da discussão política. E da sua força, porque o seu cabelo é só o seu cabelo. A mulher tá por detrás, né? A negra, que é a sua pele, é o que carrega a sua força, tá por detrás. Então eu também percebo isso por ser uma mulher negra, toda essa firula de nossa, que cabelo, nossa, a pele nem é tão escura assim. Isso é uma forma de violência, de agressão com a gente que eles não têm noção. Então acho que você também compartilha dessa mesma dor, né? E aí você falou um pouquinho dos projetos, então eu queria entender com você o que você pensa daqui pra frente. Então hoje você é uma grande representante da mulher, né, dessa bandeira da mulher, a mulher negra, e na posição de liderança. O que você pensa daqui pra frente? Pra gente que tá chegando, pras meninas um pouco mais jovens. Bom, eu acredito que ter chegado até aqui é abrir portas, né, para que outras mulheres brancas, mulheres negras, assim, é possível a gente chegar, a gente tem que ocupar esse espaço que é nosso de direito, a gente não tem que pedir favor, é nosso, é um espaço que é nosso. Então é uma responsabilidade muito grande também da gente saber que a gente está aqui para representar a população da nossa cidade como um todo, é claro, mas enquanto mulher, também representar as mulheres e as mulheres negras aqui nesta Casa de Leis. É da gente deixar um importante legado aqui. Então, é da minha autoria a Lei 6.634, que dispõe sobre diretrizes municipais de enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, ela é a lei que regulamenta, organiza a política do município, né, para combater a violência contra as mulheres. Eu sou autora de uma lei que
cria a Semana da Capoeira Municipal. A capoeira é um patrimônio imaterial da humanidade e que é também uma forma de preservar e difundir a cultura afro-brasileira aqui no nosso município. Eu tenho algumas leis que eu propus, mas infelizmente por perseguição política rejeitaram a minha e aprovaram a outra que da mesma, né? Então tem algumas leis que foram aprovadas que é da minha iniciativa, como a reserva de cotas de 25% para a população negra em concursos públicos aqui na nossa cidade, é da minha iniciativa. Agora, a gente sabe que foi aprovado em âmbito nacional que seja 30%, então a gente tem que adequar a lei aqui do município. Então, tem várias leis tramitando aqui na casa, como fomenta o emprego, a população trans aqui do nosso município. Legal. Tem uma outra lei também, um PL, na verdade, que está tramitando aqui da casa, da minha autoria, que tem como objetivo trazer um pouco, melhorar a qualidade de vida para as mulheres em tratamento de câncer de mama, que é um projeto que chama Remama, que está tramitando aqui. A gente quer muito que o prefeito abrace, que aprove esse projeto, que coloca ele em prática, que as mulheres que estão em tratamento de câncer, elas têm a oportunidade de fazer um esporte aquático, que é o remo. É uma forma de inserir elas no direito à cidade, de melhorar a autoestima, de desenvolver uma atividade física, esportiva, que já acontece em outros lugares do mundo, em outras cidades do Brasil, e que essas mulheres já estão, inclusive, disputando campeonatos mundiais, né, em outras regiões. Então eu tenho esse projeto protocolado aqui na casa, mas que garanta também que as pessoas que estão em tratamento de câncer de cabeça e pescoço também faça, que é o chamado RECAP, né? Também faça esse esporte aquático aqui no nosso município. Então, temos uma gama de projetos tramitando aqui na casa, que é esse legado que a gente quer deixar aqui, e a gente está à disposição do nosso partido, da população, para a gente continuar fazendo essa representatividade aqui no nosso estado, na nossa cidade. Que massa, eu fico muito feliz em ouvir isso. E eu gostaria, assim, a gente caminhando para o final do nosso bate-papo, queria que você desse um conselho mesmo, sabe? Para aquela menina de 14 anos que chegou aqui em São Bernardo meio perdida, não sabia, né, ler e escrever, não era alfabetizada. Eu acho que a gente tem situações semelhantes aqui ainda. Então, olhando para trás, para aquela menina, né, e aí fazendo até um paralelo com o que a gente tem na nossa cidade hoje, não só na cidade, mas no Brasil como um todo, que conselho você dá hoje para uma mulher, né, negra, que tem a intenção, algumas nem ousa sonhar, né, como você mesmo diz, né, nem ousa sonhar, mas para que elas possam, né, coragem de incluir, eu se lembro, então assim, mas para que elas possam ter essa oportunidade de sonhar, de se visualizarem na frente, como você chegou, né? Eu considero você como uma vencedora e olhando para trás, que conselho você gostaria de ter ouvido, talvez, e que você pode hoje deixar para essas meninas? Eu acho que antigamente a gente não era tão estimulada, sabe? As pessoas não chegavam e falavam, seu cabelo é bonito, você consegue, você pode chegar lá. A gente ouvia palavras que acabava nos desestimulando, não nos valorizavam enquanto pessoa e não valorizavam o nosso potencial. E a gente, para alcançar alguma coisa, tinha que ter muita força de vontade, porque a palavra tem peso. E as palavras que a gente ouvia, que eu ouvi muito, não jogava a gente para cima. Né? Então, você que hoje vive uma outra realidade, hoje a gente ouve mais palavras de estímulos dos nossos familiares, das pessoas que estão em torno da gente. O que eu tenho a dizer é que não perca oportunidade, agarre todas as oportunidades que tem de você estudar, de você se preparar, de ser um ser humano melhor, sabendo que você já é uma pessoa forte, né? E que precisa agarrar todas as oportunidades que venha, que você possa crescer e mostrar o seu potencial. Não perca, porque quem sabe
onde a gente pode chegar somos nós. Mas a gente precisa de oportunidade. Porque se não tiver oportunidade para a gente mostrar o nosso potencial, a gente não consegue mostrar. Mas nós, mulheres negras, às vezes a gente tem que cavar a oportunidade. Tem que cavar, né? Tem que colocar o pé na porta e falar assim, eu consigo fazer isso. Que lindo! Obrigada de verdade pelo seu tempo, pela sua disposição. Obrigada por contar a sua história pra gente. Imagina. Estou muito feliz e impactada. Obrigada por me escolher. Obrigada a você.